Olá, eu sou a Teresa, sou a mais velha de 6 irmãos, tenho 3 filhas e tenho o prazer hoje de estar aqui com a doutora Maria João Rodrigo, que é médica pediatra especialista e que ao longo da vida tem-se vindo a especializar na área da dermatologia, não é? E hoje vamos falar um bocadinho sobre pele atópica. Obrigada, Teresa, por este convite também da Mostela, e tenho muito prazer em estar aqui a responder-lhe às suas perguntas. É igual, é recíproco. A atopia é uma doença que nos preocupa muito, sobretudo porque sabemos que a maioria das crianças que são atópicas vão sofrer destas doenças atópicas durante toda a sua vida. Só era importante talvez dizer que, porque as pessoas hoje em dia todas dizem a criança tem pele atópica, pronto, e vêm com este chavão. Atopia significa alergia, está bem? E portanto nem toda a gente que tem a pele seca tem pele atópica, está bem? E portanto é fundamental nós sabermos que pele atópica nem sempre é pele alérgica, está bem? Portanto são coisas Totalmente diferentes. É fundamental não considerarmos dizer que pele seca é pele alérgica, está bem? Podemos ter pele seca e não sermos alérgicos. Então isso leva-me à primeira pergunta que tinha aqui guardada para si, que é qual é que é a diferença entre uma pele seca, sensível e uma pele atópica? Todas as crianças têm uma pele seca e uma pele sensível. Basta a gente saber que têm uma camada de pele muito fina, menos hidratada quando nascem, um pH diferente, que vestem roupas às vezes até mais agressivas e mais oclusivas, que os pais têm sempre muito medo que elas tenham frio. Às vezes usam produtos de banho que até são mais abrasivos, pronto. E isso condiciona muitas vezes o facto de ter a pele mais seca. Um bebê que tem uma pele atópica tem algumas características de doença alérgica. Devemos começar, quando um pediatra vê uma criança, começar por perceber se na família há logo doença alérgica. A doença alérgica é um conjunto de doenças. Nós podemos não ter logo uma doença alérgica da pele, mas termos uma asma, termos uma rinite alérgica, termos uma conjuntivite alérgica, termos uma alergia às proteínas do leite de vaca. São doenças alérgicas, todas elas mediadas pela mesma causa, mas com manifestações em órgãos diferentes. Pronto, portanto, se nós soubermos à partida que o pai e a mãe tiveram uma doença dessas, nós ficamos logo encaminhados, esta criança 50% de probabilidade de ter, 75% de probabilidade de ter. Depois a criança começa a aparecer com o nariz com uma preguinha estranha, que muitas vezes tem a ver com ele coçar. Começa a ter por baixo dos olhos o que a gente chama olheiras, muitas vezes é um dos sinais da pele atópica. Começa a ter umas pregas mais vermelhas nas zonas de flexão dos braços. E onde a umidade também costuma às vezes nos banhos. São as zonas de flexão e às vezes no pescoço. Embora nos mais pequenos muitas vezes também aparece nas bochechinhas. Pronto, portanto são características da pele que por muito que a gente hidrata, a gente não consegue tratar. Diminuir. E ao mesmo tempo, naquela criança que tem os antecedentes que a gente já estava à espera e já ficou atento. Muito bem. Então, no fundo, acabámos por responder aqui a outra pergunta que eu tinha, quais é que eram os sinais que alguém com dermatite atópica tem. Portanto, normalmente, então, é essa vermelhidão, essas feridas. Não sei se a doutora quer acrescentar algo mais que os pais possam estar atentos. Quero acrescentar uma coisa muito importante. É que normalmente nós não vemos eczema atópico, porque há vários tipos de eczema. Há eczema de contacto, que as pessoas têm, por exemplo, ao descascar cebolas ou alhos, ou usarem luvas que são de borracha, portanto, eczemas de contacto, ou aos níqueis, metais, não é? Portanto, o eczema alérgico não aparece normalmente antes dos 6 meses de idade. Quando as crianças têm aquela vermelhidão na face, com aquelas feridas sudativas, muitas vezes é uma doença parecida que é o chamado eczema seborreico ou a dermite seborreica. Têm crostas amarelas na cabeça e uma criança que tenha isso, normalmente ou não obrigatoriamente vai ter eczema. Como é que nós pediatras as distinguimos, ou dermatologistas? Não tem comichão.
Exato. Então, portanto, é um dos sintomas da pele atópica, é a comichão. Daí que eles coçam intensiva. Desesperadamente. Porque eu não sei se já disse à doutora, mas eu tenho 3 filhas, não é? E as 2 mais velhas têm pele atópica. E uma das coisas que acontece principalmente na mais velha é com as mudanças de temperatura, ou muito frio, ou muito calor, ou quando fazemos mais praia ou mais piscina, começa a ganhar então as tais manchas nestas zonas da pele onde há mais contacto ou mais fricção, e ela começa a coçar e, portanto, vai abrindo aqueles rasgos que às vezes até faz ferida, não é? Por muito que a gente hidrate, acaba por ser, às vezes, não é possível de evitar. E, portanto, eu tinha aqui uma outra pergunta que também me fazem muito na minha comunidade, porque como sabem que eu tenho 2 filhas com pele atópica, e eu acho que quando os pais, de alguma forma, recebem esse diagnóstico, ficam sempre um bocadinho assustados o que é isto da pele atópica. E perguntam-me muito quais é que são os fatores que mais desencadeiam as crises de dermatite atópica e como é que eles podem atuar para prevenir ou perceber quais é que são esses fatores que desencadeiam essa dermatite atópica, essa crise. As pessoas não são todas iguais e, portanto, os fatores não são sempre os mesmos. Mas, olha, pôr um bebê com 4 ou 5 meses com uma pele seca ou com uma seborreia e que a gente percebe que é uma dermatite seborreica que vai ser um eczema, pô-lo numa piscina é um caos. Não, é um caminho para isso, para ela piorar. Vestir-lhe lãs ou fibras é outro caos. Envolvê-la em flanelas é outro caos. Pôr o bebê a tomar banho num sabonete que as pessoas dizem de glicerina, que às vezes é muito hábito, é péssima. A glicerina seca imensa a pele. Não usar produtos que tenham os óleos e as gorduras boas. Portanto, às vezes as mães até usam cremes, mas não são os adequados ao tipo da situação. O frio em excesso, o calor em excesso, portanto, são situações, não secar bem as pregas, portanto, há tantos fatores. E, portanto, a transpiração também ajuda muito. A transpiração também ajuda. A outra coisa que as pessoas também não se lembram muito, que é os tintos das roupas. Uma roupa clara, que não tem tinta, é muito menos agressiva do que uma roupa que é azul escura, que é verde, e que fizeram com que tivesse um tinto, uma tinta, e que também, se calhar, a criança vai fazer reação. Pois, eu realmente, a pele atópica, olhando agora para o passado, a minha irmã mais nova, não é? Olhamos para aquilo que foi o diagnóstico dela durante toda a sua adolescência e percebemos já com a sobrinha que ela tinha pele atópica. E como adolescente ela passou efetivamente por menos aceitação, digamos assim, daquilo que eram as manifestações na pele, principalmente na altura do verão. E por isso isto leva-me à outra pergunta que eu acho que é muito importante, até ao nível da nossa sociedade, que é quais é que são os problemas psicossociais que a doutora acha que em crianças e adolescentes se manifestam quando elas sofrem de pele atópica, de dermatite atópica. Ou de eczema, chamemos-lhe eczema, porque isto é realmente um eczema atópico. Olha, um dos grandes problemas é que estas crianças não dormem. Talvez seja aquele problema pior, para eles e para os pais. Portanto, estas crianças têm um sono perturbadíssimo e, portanto, elas não podem estar bem dispostas na escola, assim como os pais não podem estar bem dispostos no trabalho. Portanto, o principal fator a corrigir é o bem-estar da criança. Porque fala-se muito pouco, se calhar, dessa parte. Ninguém pensa nisso. Estas crianças têm umas noites terríveis. Pois, então agora já percebi aqui com a doutora, efetivamente, o problema do sono das minhas filhas mais velhas. Elas não têm pesadelos, elas não querem leite de noite, elas não querem até comichão, não querem sentir o calor da roupa. Isso é o principal problema das crianças. Pois o outro problema é quando chega à escola, devolvem-lhe. Ela tem uma doença contagiosa e nós não a queremos. Ela não tem nada contagioso. Ela tem uma doença crónica que nós muitas vezes não conseguimos controlar e que a faz estar em sofrimento e que ela tem que ir à escola. Depois tem outra coisa, é que as crianças também não gostam de ver os amigos doentes. E às vezes as crianças pequenas são mais cruéis até que os adultos. E, portanto, mas às vezes os adolescentes também entram naquela fase da comparação. É como depois o acne, que é feio na cara, não é? Pronto, e portanto estas crianças têm estigmas de contacto em relação aos seus pares, porque estão mais feias, estão feias. E mais fragilizadas também. Mas sobretudo têm uma autoestima mais em baixo e dormiram muito mal. Não é? E depois têm um peso muito grande porque estão ligadas a um tratamento para que isto corra bem, que tem que acontecer todos os dias numa rotina diária. Numa rotina muito apertada.
Pois, exatamente. Então, e o que é que a doutora acha que nós, enquanto pais, mas também enquanto sociedade, podemos dar de ferramentas a estas crianças e talvez a nós, pais, para saber lidar com esta situação? Porque, efetivamente, por exemplo, na adolescência, a comparação entre pares, não é? O perceber que tem uma mancha, que tem a pele mais estalada, que tem comichão, que tem ardor, como é que nós, pais, podemos dar ferramentas e também passar a quem está na parte escolar, etc., para conseguirmos minimizar os impactos que isso tem no seu dia-a-dia? Hoje em dia sabe-se, ao contrário do que se fazia há muitos anos atrás, que os antihistamínicos, os antialérgicos, não têm muito efeito sobre a comichão da pele. Os receptores são diferentes e, portanto, encher os miúdos de antihistamínicos não é muito, quer dizer, não é muito eficaz em relação ao tirar-lhes a comichão. Eu continuo a usar porque dou-lhes um soninho mais tranquilo, sobretudo à noite. E, portanto, às vezes é bom continuar a dar-lhes para lhes dar um soninho mais tranquilo, certo? Mas o que é importante a gente fazer a estas crianças? Era essa a sua pergunta? Sim, exatamente. É termos um trabalho constante e permanente de modo a que estas crianças não sejam tratadas só nas crises. Ou seja, um tratamento contínuo. A Teresa, se tiver diabetes, não vai tratar só quando tiver hiperglicémias. Não, é um trabalho contínuo. É contínuo. Vai fazer uma alimentação correta, vai fazer a insulina todos os dias, não é? Exatamente. Pronto, e portanto é isso que nós temos que habituar os nossos jovens e ensinar aos pais. O que é difícil, porque um pai quando vê epá, ele está tão bom, deixa lá, hoje não lhe vou dar banho, hoje não lhe vou pôr creme. Mas não, e é essa a educação que nós temos que fazer, porque é muito difícil que os pais chegam a casa cansados. No dia-a-dia E da outra rotina, coisa também exato. que é importante explicar, que o banho não é contraindicado nas crianças que têm eczema, que as pessoas dizem, não dê banho. Engraçado que foi isso que me sempre disseram, que é como elas tinham pele atópica, quanto mais banho nós dessemos, mais seca a pele ia ficar e mais estava apta para ter uma crise de dermatite atópica. Se calhar há 40 anos atrás. Pois. Mas nós hoje temos produtos excepcionais. E, portanto, nós quando damos banho às crianças, a água onde mergulhamos a criança, não sendo muito quente e sendo um banho rápido, portanto, o que é que nós provocamos? Tépida. Água muito morninha, nós dilatamos os vasos da pele. Portanto, o calor, mais quentinho que nós, portanto, imagine que nós estamos a 36. Se pusermos a água a 37,5, 38, também não pode ser gelada. E claro, obviamente, senão a criança também depois não quer tomar banho. Os vasos da pele dilatam. Nós contamos ao calor, ficamos vermelhinhos. Sim, exatamente. Pronto. E essa dilatação dos vasos, não secando muito a pele, vai permitir que depois os cremes e os óleos que a gente vai pôr sejam melhor absorvidos. entram rapidamente. E, portanto, uma pele seca que chega ao fim do dia parece lixa, se a gente puser o creme, ele nem não entra, absorve tanto, coitado, exatamente. certo? E se nós fizermos esse processo de dilatação dos vasos e de penetração por umidade, tanto que nem se deve limpar muito bem. Devemos limpar as pregas, Exato, não é? é o que costuma-se dizer que é o bate-bate, que é só Exatamente. para retirar o excesso de água. água. E não se deve nunca, por exemplo, usar toalhas quentes, que agora há muito hábito na casa de banho ter as toalhas aquecidas, Exatamente, porque sim. isso absorve a umidade da pele, não é? Porque nós, quando temos eczema, temos um transtorno dos... Imagina a nossa pele como tijolos. Nós, os ligamentos dos tijolos e o cimento está estragado. Exatamente. Certo? E, portanto, os tijolos estão um bocado soltos. Portanto, nós temos que repor o cimento de modo a que essa No fundo, vamos equilibrar a pele. conjuntura esteja bem, não entrem as coisas também. Porque quando esse cimento está estragado, os bichos também entram. As bactérias, não é? Exato. Pronto, e depois, como os miúdos têm as unhas sempre muito sujas, quando coçam, as bactérias também entram. Eles, aquelas feridas que têm, muitas vezes estão infectadas, não é? Exato. Portanto, os tratamentos são muito importantes de serem feitos de uma forma contínua, de modo a equilibrar o cimento e os tijolos, para a criança não ter portas de entrada para certo? que não criar uma possível infecção. A outra coisa muito importante é como nós, como eu já lhe disse, não temos muita fé ou sabemos que não é muito eficaz os antihistamínicos, hoje em dia apostamos muito mais nos anti-inflamatórios da pele, que antigamente tínhamos um medo enorme, gigante, para que a criança não tenha lesões e a criança passe bem. Portanto, é preferível um médico utilizar esquemas com anti-inflamatórios, o que as pessoas chamam os corticoides, os imunossupressores, de uma forma
contida e de uma forma adequada e respeitadora da prescrição do médico, para que a criança não tenha crises. Isso é fantástico. A criança não ter crise e sentir-se bem com ela mesma. Bem, não ter comichão. Porque efetivamente é muito comum e eu acredito mesmo que elas não se sintam bem, porque há comichão, porque há ardor. A minha filha queixa-se muito com ardor e depois querem ter o mesmo dia-a-dia que as outras crianças. Eu vejo pela minha filha ir para a praia, ir para a piscina, mas ao final de um dia de piscina já está toda vermelha e seca, não é? E num dia de calor. De um parque de areia. Pois é. Fica um horror, coitadinha. É verdade. Até nós lá em casa optámos mesmo em termos de roupa, não é muitas vezes aquilo que ela quer vestir, não é? Porque pois lá está. Não pode vestir os colãs, a sua filha. E quando veste é um crime. Bailarina. É? E tudo mais algodão, principalmente as camisolas, interiores e tudo que estão em contacto direto com a pele. Eu até costumo dizer aos pais, quando eles estão em fases muito atrapalhadas, que a camisola de baixo deve ser vestida do avesso. As camisolas hoje em dia de algodão são cozidas nas costuras com fibras muito potentes, que é para irem à máquina e não estragarem. Então veste-se do avesso, que é para a parte mais suave ficar vestida para a criança. Bela dica. E a costura fica para fora, ninguém vê, mas se virem também não faz mal. Exato. E a criança fica com a parte suave da camisola virada para si e vai ter muito menos agressão. Muito bem, então aqui já acabámos por responder algumas das perguntas e agora eu vou tocar não nas crianças e nos adolescentes, mas centrar muito na parte do bebê. Porque efetivamente, por exemplo, eu recebi o primeiro diagnóstico, tinha a minha filha 2 meses, que ela teria pele atópica, porque tinha muito aquelas vermelhidões, a pele muito seca por mais que nós hidratássemos, e eu aqui também gostava de ter que a doutora explicasse um bocadinho quais é que são as manifestações nos bebés, não é? Numa fase mais prematura, e que produtos é que a doutora aconselha que se use nas crianças e nos bebés para não só minimizar as crises, mas entrar na rotina dos pais para equilibrarmos aqui a pele e evitarmos que as crises sejam tão prolongadas no tempo ou tão sistemáticas. Já percebeu, pelo que eu disse no princípio, que é muito difícil a um dermatologista, a um pediatra experiente, mesmo uma pessoa experiente, fazer um diagnóstico de eczema atópico a um bebê antes dos 5, 6 meses de idade. Dizer que o bebê não se coça não é verdade, que os bebés coçam-se desde que se nascem, coitados. Mas é muito difícil pelas manifestações cutâneas. Mas imagino que sim, que tem o seu marido com asma, que a senhora tem rinite alérgica e que o miúdo aparece cheio de vermelhidão nas bochechas, com a pele a sangrar nas dobras, e gente diz-lhe. E então nós usamos um termo que é como quem diz, eu não me quero comprometer, mas ele vai ter. Então dizemos que é um eczema seborreico. É seborreia, daquela manifestação das glândulas seborreicas que tem a crosta látea, mas já é um eczema. Pronto, ficamos ali. Então, mas normalmente os bebés, desculpe interrompê-la, os bebés com a crosta látea podem vir a desenvolver pele atópica ou não há uma ligação? Não há uma ligação. Portanto, temos a dermite seborreica, que é uma doença dos primeiros meses, que a gente trata com emolientes e com medicamentos para fazer pequenos esfoliantes, depois fica bom. E depois temos uns bebés que no meio dessas manifestações a pele começa a ficar mais seca e depois acaba por se desencadear, não desaparecer, desencadear um eczema. E quando nós percebemos que essa dermite seborreica não passa e começa a ter outras manifestações, nós dizemos, olha, se calhar não é uma dermite seborreica, se calhar isto é um eczema seborreico, vamos aqui ver como é que isto passa, vamos pôr agora um corticoide durante uns dias, vamos modificar os nossos hábitos da roupa, que não é preciso quando a gente tem um eczema, quando a gente tem uma dermite seborreica. Pronto, e portanto, aos 2 meses, se calhar ninguém lhe faz um diagnóstico de eczema, não é? Pronto, é muito raro isso acontecer, exceto situações muito graves, com alterações da imunidade, coisas que têm que ser internadas no hospital. Imagine que é o seu terceiro filho e que já tem 2 para trás que já tiveram eczema. Eu tenho a certeza que não vou ter consigo a mesma conversa do primeiro filho e que a mãe me diga que nunca teve asma na família e nunca teve eczema. Pronto. Numa história familiar pesada, em que eu aposto que vai ter um filho com eczema, em 70% ou 80%, eu vou-lhe dizer assim, comece já a vestir roupa de algodão, não lhe vista fibras,
use só produtos de higiene que sejam oleosos, portanto, não lhe dê o banho com água, dê-lhe banho com produtos oleosos. Esses óleos devem sempre ser de origem vegetal. As coisas de origem animal têm algum poder sensibilizante sobre as crianças e, portanto, não devem ser utilizadas, portanto, de origem vegetal. Não tire essa gordura do banho da pele do seu bebê e depois ponha-lhe sempre um creme que já tenha nas suas especificidades a característica de um creme para peles atópicas. Não comece por um hidratante suave de bebê, está bem? Hoje em dia até dizem as pessoas, algumas, que as crianças quando nascem não precisam de cremes. Eu acho que precisamos todos de creme a vida toda, está bem? Porque a nossa pele agradece, porque nós estamos os fatores ambientais hoje não são os mesmos nós estamos expostos a pressões todo o dia, não é? E portanto, um bebê que é filho de uns alérgicos, que já tem 2 irmãos alérgicos, eu não tenho a mínima dúvida que antes dele nascer, se a senhora já foi com os outros 2 à minha consulta, eu já comecei a tratar de si. Eu já lhe tive cuidados antecipatórios para si e já lhe comecei a dar dicas, nomeadamente até em relação à sua alimentação, em relação a alguns prebióticos que calhar quer que tome, algumas atitudes para prevenir o estado do seu bebê, está bem? E depois usaria cremes só que tivessem gorduras de componentes vegetais, que tivessem mais óleos do que água, portanto não sejam líquidos, as loções, portanto as loções têm mais água do que gordura, não, os produtos para os seus filhos devem ser coisas que sejam bálsamos e cremes, portanto mais gordura do que água, mesmo que eles fiquem muito empastados. E usar isso antes dos sintomas, certo? Quando os miúdos começam a ser maiores, nos períodos de crise, nós devemos tratar as lesões com os tais anti-inflamatórios, os imunomoduladores, mas nas crises, quando ele não tem nada, é muito importante os pais perceberem que esses cremes que acabámos de falar são mais de 50%, às vezes. Ou seja, tem que haver uma rotina cuidada e diária. Uma criança que use todos os dias um creme hidratante que tenha eczema, a probabilidade de ele não precisar de um corticoide aumenta a 50%. Está bem? Portanto, se eu não puser nada, ele passado uma semana ele vai precisar outra vez. A probabilidade de ele não voltar a precisar tão cedo é de 50%. Portanto, se eu tiver o cuidado todos os dias, dá um banho como deve ser, cuidados com as roupas, não o deixar esfregarem das coisas, também tenho que o deixar esfregar. Claro, faz parte da infância. Mas e depois puser-lhe o creme todos os dias, ricos em produtos de origem vegetal. Eu tenho a certeza que se eu fizer isso todos os dias, ele vai precisar de menos corticoides e esta criança vai ser mais saudável. Então, isto obriga-me a fazer a pergunta. Na opinião da doutora, qual é que é o produto que está no mercado que a doutora normalmente aconselharia, que acha que seria o número 1 relativamente ao tratamento e à rotina de crianças que podem vir a ter dermatite? Está-me a perguntar em marcas? Sim, por exemplo. Em marcas. Olha, há vários no mercado que serão eficazes. Nós temos, quando temos essa escolha, nós temos muitas gamas de bebê, muitas gamas. E dentro dessas gamas, depois temos as gamas de bebê e depois temos as gamas de papel atópica. As mães, quando as mães me perguntam que creme quer usar, eu digo sempre aos pais, escolham a que mais gostam. Outra coisa muito importante é deixar os pais usarem produtos com cheiro. O cheiro não é, normalmente, o cheiro não é sensibilizante, porque as fábricas e as essa preocupação, exatamente, são de tal maneira sofisticadas que não é o cheirinho bom do bebê que lhe vai provocar alergia. Portanto, se a criança usa, por exemplo, a Mostela, não é? Como primeiro produto, que é aquele cheiro que maravilhoso, que toda a gente reconhece à distância. Usei nas minhas filhas e que se calhar a minha mãe já usou em mim, não usou porque ainda não existia. A gente diz assim, não mude, passe para a gama mais específica para a pele do seu bebê. Portanto, as pessoas não precisam de mudar de gama, não é? Têm que ir de encontro àquilo que é os seus gostos e adequar de acordo a... Portanto, se a pessoa usa de outra marca, que também gosta muito, e que até era a que já usava no outro filho, mas que usava leite porque o outro não tinha eczema, a mesma marca, mas passa para peles atópicas. Portanto, nós não precisamos de impor às pessoas marcas. Eu, por acaso, gosto muito da marca da pele atópica da Mostela. Muito boa, está bem? É muito boa.
E é importante, quando nós pedimos aos pais para usarem os bálsamos relipidantes, nós dizemos aos pais que isso só não chega. Tem que haver um conselho aos pais de que ele só vai trabalhar bem se nós usarmos o óleo de banho. Está bem? Boa. Portanto, não trabalha, o creme não trabalha por si sozinho. só. Não, tem que haver uma pré-hidratação naquela aguinha morna que eu lhe disse com o óleo. Portanto, os resultados só são bons, mas isto não é só em relação à mostela, é em relação a todos. Está bem? Portanto, nós só temos um bom resultado se nós usarmos o PAC. As duas coisas, o óleo para o banho, e o creme não hidratante. secarmos bem a pele e encharcarmos o miúdo de creme. Muito Está bem? bem. E depois não o vestirmos sem gelãs nem de fibras, mesmo que a avó fique com pena. E manter a rotina durante todos os dias. Sempre, mesmo que ele não tenha nada. Exatamente. O nosso tempo está a acabar, infelizmente, doutora Maria João. Podíamos estar aqui horas a fim a falar sobre pele atópica e certamente que haveriam dúvidas sem fim para esclarecer. Desse lado, quero agradecer a quem esteve a assistir a este episódio e deixar aqui o convite para que possam visitar quer a página do Instagram da Mostela ou no YouTube os próximos episódios para uma parentalidade mais informada e mais feliz. Muito obrigada. Obrigada, doutora.